Olá, hoje eu vou te ensinar quais são os 7 passos ou os 7 segredos para te ajudar a livrar-se da gastrite, da esofagite ou de doenças digestivas que você venha a ter. Então, se você sofre com alguma doença digestiva, fica nessa live porque essa live é para você, tá bom? Eu estava falando para vocês, explicando o que é a gastrite, né? A gastrite é uma inflamação da mucosa do estômago. A esofagite é uma inflamação da mucosa do esôfago. E a doença de Crohn é a inflamação da mucosa do intestino. E a inflamação acontece por 4 motivos principais. Primeiro motivo, a questão da água. Tomar pouca água faz com que o nosso corpo se encha de toxinas, que vão inflamar o estômago, o intestino ou o esôfago. Além disso, o uso de água acidificante, que acaba também inflamando esses órgãos. Segundo ponto está em relação à nossa alimentação. Uma alimentação intoxicante, ela vai consequentemente inflamar o nosso corpo, tanto o estômago, como o esôfago, quanto o intestino. A terceira questão está relacionada à nossa condição emocional, né? Se a gente tem ansiedade, depressão, estresse, ódio, mágoa, raiva de forma constante, vamos liberar cortisol, adrenalina, ácido láctico e outras substâncias que no sangue causam inflamações no estômago, né? Essas substâncias em excesso, como o cortisol, causa inflamações no sangue. Bom, a quarta questão que causa a gastrite e as doenças digestivas são a questão da coluna vertebral, né? Quando as suas vértebras da coluna vertebral estão desalinhadas, consequentemente você vai ter dificuldade para fazer uma boa digestão do estômago, né? Até mesmo para produzir enzimas para fazer a digestão. Então, por isso que quando a pessoa muitas vezes muda a alimentação, cuida do emocional, começa a tomar água, a seguir o método e muitas vezes não tem resultado, eu peço a pessoa para poder olhar a questão da coluna vertebral, procurar um quiropraxista para poder fazer essa, esse alinhamento da coluna vertebral. Muito bem, hoje eu quero falar para vocês sobre um desses 4 pontos, que é a alimentação. Eu estava falando para vocês, né, que antes de conhecer os princípios, eu sofri de doenças digestivas, mesmo comendo saudável. Muito bem, vamos lá. Qual o primeiro segredo ou o primeiro princípio que eu devo aplicar se eu quero ficar livre da gastrite? O primeiro princípio é o princípio da regularidade no comer, que é a regularidade no comer. O nosso corpo ele foi feito fisiologicamente para comer apenas 3 vezes ao dia no máximo, em um intervalo de 5 a 6 horas entre as refeições. Se eu lancho, se eu belisco entre as refeições, eu vou sobrecarregar o meu estômago, fazendo com que ele trabalhe mais do que deveria. Além disso, eu vou forçar os meus órgãos digestivos, tanto o estômago quanto o intestino, a produzir de forma constante enzimas, ácidos e substâncias que irão, consequentemente, a longo prazo, causar inflamações locais e perturbações digestivas. Porque o período de digestão é de 5 horas. Então, se eu comer alguma coisa às 7 horas da manhã, a próxima refeição deve ser colocada no meu estômago meio-dia, no mínimo, 5 horas. Se eu como meio-dia, eu tenho que jantar após as 17 horas, tá bom? Ou 18 horas da noite, por aí. Além disso, eu preciso ter horas determinadas para fazer as minhas refeições, né? Entre 7 e 7 e meio de jejum, entre meio-dia e meio-dia o almoço, e entre 17 e 17 e 18 horas o jantar. Eu até coloquei hoje nos stories uma frase que diz o seguinte: a melhor forma de você perpetuar a sua gastrite por toda a vida é lanchando e beliscando entre as refeições. Porém, quando a gente fala sobre comer apenas 3 vezes ao dia, sem beliscar no intervalo, muitas pessoas falam que não consegue porque sente muita fome no intervalo por ter o hábito de lanchar. Muitas vezes, ao deixar de comer entre as refeições, a pessoa até sente tontura e dor de cabeça, mas isso são apenas sintomas, são apenas manifestações
do processo de desintoxicação e de um novo hábito que está sendo construído. Nesse momento, o que você pode fazer é tomar, por exemplo, água de coco, fazer algum suco de fruta com vegetais, como suco verde, né? Que é a maçã com couve, limão, por exemplo, coar no pano voal, que é um pano que não deixa passar as fibras do alimento, e você vai tomar esse suco verde no intervalo da refeição, no lugar do lanche, né? Ou suco verde, ou um chá medicinal, ou a própria água de coco, ou um pouco de caldo de cana, até que você se adapte a comer apenas 3 refeições ao dia, sem beliscar e sem lanchar no intervalo. Alguns também pensam o seguinte: se a minha gastrite está atacando quando eu não lancho, é porque eu preciso colocar alguma coisa no meu estômago. Mas na verdade, a sua gastrite ataca quando você não lancha, porque o seu estômago está acostumado a receber alimento nesse horário. Agora você precisa desacostumar o seu estômago com esse hábito errado e construir um hábito novo. Tudo é questão de hábito, tá bom? Então, se você não sabe por onde começar, comece com isso, comendo apenas 3 vezes ao dia e aproveite esse intervalo da refeição para tomar muita água. Bom, esse é o primeiro segredo, regularidade. Anotou? Vamos para o segundo segredo por causa do tempo. O segundo segredo seria a quantidade e variedade de alimento. Muitas vezes a pessoa ela acaba adquirindo, né, uma gastrite porque durante toda a sua vida ela teve hábitos de comer em excesso. Claro que as pessoas às vezes costumam comer em excesso de vez em quando, né? Quando tem um rodízio, quando tem alguma coisa, alguma festa de aniversário ou algum jantar da família, a gente come demais. E isso a longo prazo também vai ter os seus impactos na saúde digestiva. Porém, existem pessoas que comem demais todos os dias. E o comer demais talvez não seja você comer a ponto de vomitar ou alguma coisa assim, mas às vezes você come demais por não mastigar bem o seu alimento. Quando você come demais, uma grande quantidade de alimento, você sobrecarrega o seu estômago. Então o seu estômago, ele teria que trabalhar num período de tempo e ele vai ter que exercer um pouco mais de esforço para digerir essa grande quantidade de alimento. Quando você coloca grande quantidade de alimento no seu estômago ou no seu intestino, ele não consegue digerir corretamente essa grande quantidade, então parte desse alimento, ou todo o alimento, ele vai fermentar, né, no intestino e apodrecer, causando intoxicação no nosso corpo. Né? Eu sempre gosto de dar um exemplo. Né? Imagine você tentar fazer uma criança de 7 anos de idade carregar um saco de semente de 50 quilos. Essa criança não iria conseguir carregar esse saco de semente, porque o seu corpo, naquela idade, é projetado para carregar uma quantidade menor de peso de cimento. A mesma coisa é o nosso estômago. De acordo com as pesquisas, né, a gente não precisa de mais que 600 gramas de alimentos por refeição. Então, comer além disso, você pode estar sobrecarregando os seus órgãos digestivos. Outra coisa também muito importante quando você vai buscar ter essa alimentação saudável é a questão da variedade alimentar. Muitas vezes a gente está num lugar e aí, principalmente de almoço de família, tem vários pratos com várias variedades, né? Então tem a salada, tem arroz, tem feijão, tem estrogonofe, tem bolo, tem não sei o que. Então você come umas 10 coisas diferentes ao mesmo tempo. Nós somos educados desde criança numa mente muito alopática, né? O que é alopática? A mente alopática é a mente que foca no sintoma. É a mente que crê que uma coisa sozinha vai conseguir curar uma doença que tem a ver com todo o organismo. Como é que eu poderia exemplificar isso para vocês? A gente crê assim, ó. Por exemplo, eu vou numa loja de produtos naturais e lá tem uma garrafada, tem um... Agora é mais garrafada, se chama... esse chá de detox, né? Um chá que tem 7 ervas, que tem 21 ervas, que tem 54 ervas. E aí na sua cabeça você já pensa assim, uau, se esse chá ele tem 50 ervas, então ele vai ter um efeito muito mais rápido, 50 vezes melhor do que tomar só um chá de uma erva.
A gente vai a uma vitamina, vou fazer uma vitamina, né? Uma vez eu fui para casa de uma pessoa que ela é vegetariana e esse irmão ele fez uma vitamina pra gente. E nessa vitamina ele colocou mais ou menos uns, sei lá, uns 12 ingredientes. Eu falei para ele, não precisa de tantos ingredientes. Ele falou, não, Carlos, porque eu coloco de tudo para poder absorver tudo de uma vez. Eu falei, não, o menos é mais. Quanto mais simples é um suco, quanto mais simples é uma vitamina, quanto mais simples é uma refeição, mais fácil do seu corpo assimilar, do seu corpo absorver. Eu costumo brincar e dizer que o intestino não é igual a mulher que consegue fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ele vai uma coisa de cada vez. Então, não é bom você colocar essa grande variedade de alimento nos seus órgãos digestivos, tá bom? Então, por exemplo, a gente às vezes também tem é passado para nós que para poder absorver uma coisa tem que ter outra. Ah, Carlos, tem que ter laranja no almoço com feijão, porque a vitamina C da laranja vai ajudar o corpo a absorver o ferro do feijão. Eu sei que tem muito nutricionista que me segue, né? E eu respeito a visão, mas eu não concordo. O feijão não precisa de ajuda de uma fruta ácida para que o ferro seja absorvido, né? Se você comer só o feijão sozinho, o ferro vai ser absorvido sem nenhuma dificuldade. Na verdade, quando você coloca laranja comendo com feijão ou com arroz, você está causando fermentações gástricas. Ao tentar, né, absorver o ferro ali do feijão, você vai acabar prejudicando a sua saúde, porque o feijão vai fermentar, apodrecer, intoxicar o seu corpo. Então, às vezes, tem que ter tal coisa para absorver tal coisa. Não. Carlos, qual o melhor suco? O melhor suco é o mais simples. Couve, maçã e limão, por exemplo, tá bom. Coa no voal, tá ótimo. Não, porque fulano falou que tem que ter açafrão, tem que ter própolis, isso aqui. Pode colocar açafrão, própolis, mas não colocar muita coisa, porque senão o seu corpo não vai conseguir assimilar. Terceira questão é a temperatura. Temperatura intestinal. A nossa digestão no intestino, porque o intestino também faz digestão, tá bom? A nossa digestão intestinal, ela acontece em 37 graus, certo? Então, quando você come um alimento, ele vai elevar a temperatura para 37 graus para ele poder digerir esse alimento de forma correta, matar alguma bactéria, vírus que tem ali, né? E tudo mais. Quando você come algum alimento prejudicial à sua saúde, como, por exemplo, carnes processadas, farinhas refinadas, açúcares, esses alimentos eles elevam a temperatura intestinal, causando a febre interna. Ao elevar a temperatura intestinal, o corpo acaba destruindo boa parte da nutrição desse alimento, né, ao causar febre. E aí você acaba não absorvendo corretamente esses alimentos e ainda muitas vezes causando algum tipo de perturbação gástrica ou intestinal ou algum tipo de inflamação, porque aquele alimento se transformou em toxinas, em veneno. Então, é muito importante que você dê atenção a essa questão da temperatura. Como assim, Carlos? Existem alimentos que elevam a temperatura, que eu já falei aqui, né? Carne processada, açúcares refinados. E existem alimentos que refrescam seu intestino. Alimentos que refrescam são os alimentos naturais comidos de forma crua. Então, por exemplo, quais são alimentos que refrescam o intestino, alimentos que alcalinizam o corpo, alimentos que têm enzimas excelentes para desinflamar o estômago, alimentos que são de fácil digestão, são as frutas, vegetais, cereais, principalmente crus. Então, se você não quer sofrer com febre interna, né, com inflamação intestinal, dê preferência aos alimentos crus. Sempre começa o café da manhã com fruta, começa o almoço com salada, né? E o máximo possível de cru, porque esse é o melhor alimento para desinflamar o nosso corpo. Busque ter na sua mesa sempre alimentos de qualidade, né? Principalmente aqueles que mais se aproximam da natureza. Tem uma frase da Márcia Vidotto que ela fala assim: quanto mais perto da natureza o alimento está, né? Quanto mais, se você tira o alimento do pacote, no pacotinho da natureza, esse alimento é um alimento saudável. Quanto mais longe da natureza ele está, mais prejudicial ele é. Tem outra frase que diz assim: descasque
mais e desembale menos. Desembalar um biscoito, eu vou aí descascar uma banana. Esses dias alguém até me mandou alguns alimentos perguntando se poderia ou não comer. E realmente eu não sei, porque tem vários tipos de alimentos veganos, né? Ou ditos saudáveis, e muitos eu não conheço. Então eu sempre digo assim, ó, olha o rótulo do alimento. Alguém me enviou a foto do leite vegetal. Carlos, esse leite vegetal pode tomar? Eu falei, manda a foto do rótulo. E aí o rótulo tinha mais ou menos uns 15 ingredientes por aí. E tinha um monte de ingrediente que eu nem sabia assim o que era. Nem sabia o que era. Tinha algumas coisas que eu sabia, né? Aromatizante, emulsificante, corante, mas tinha a maltodextrina, que eu nem sei o que é açúcar, não sei o que, tem uns que tem açúcar invertido, sabe? Eu digo, ó, se tem essas coisas aí, coisas que a gente não sabe nem o que já evita. Ah, Carlos, mas é porque o leite vegetal que a gente compra é mais fácil, a gente vai lá, compra o leite vegetal sem olhar o rótulo, às vezes tem 15 ingredientes nesse rótulo, prejudiciais à saúde, e é mais fácil. Quando eu poderia comprar o coco, ralar esse coco em casa, né? Congelar as polpas do coco e todos os dias fazer um leite vegetal de coco. Dá mais trabalho, etc. Porém, imagine, eu estou com o estômago inflamado. Aí eu vou lá, compro um leite vegetal que tem 15 ingredientes que eu nem sei. Eu mesmo não sei algumas coisas que tem ali. Como eu disse, eu só sei o que é corante, aromatizante, emulsificante, mas tem outros nomes ali que eu nem sei. Teria que pesquisar para poder ver. Então, eu até brinco assim, ó, quando você vai ler o rótulo, tem um monte de coisa que você não sabe o que já evita de comprar, né? Porque realmente tem leite vegetal vegano, industrializado, que realmente é saudável. Tá lá o rótulo, tá lá só a composição do alimento natural, tá bom? Então, sempre leia os rótulos e sempre busque coisas que você não precisa ler o rótulo, né? Você vai comprar banana, você não precisa ler o rótulo da banana, da maçã, da uva passa. Então, procure o mais natural possível, fuja dos industrializados, tá bom? Qualidade alimentar. A próxima dica que eu dou seria a mastigação do alimento. Eu tenho uma frase que eu falo assim: é melhor comer pouco e bem mastigado do que o muito comer apressado. É uma frase que eu criei, né? É melhor comer pouco, bem mastigado, do que o muito comer apressado. Porque às vezes a gente come muito, de forma apressada, mas tem até um livro que é Nutrição Orientada, Dr. Durval de Lima, que é um médico adventista, ele fala assim, você pode comer até 100 gramas de um alimento e só aproveitar 20 gramas desse alimento, porque 80% você perdeu pelas fermentações intestinais. Então, essa é a explicação do porquê que você não pode deixar de mastigar o alimento, porque se você não mastigar o alimento, ele vai fermentar e apodrecer, intoxicar no nosso intestino. Então, procure mastigar bem os seus alimentos. Assim, muitas pessoas que fazem essa reeducação alimentar, quando começa a mastigar, diz para mim, Carlos, eu não consigo comer muito como eu comia antes, porque agora eu estou mais nutrido, eu estou mais saciado e até a minha mente melhorou depois que eu comecei a mastigar o alimento. E isso pode parecer uma besteira ou algo simples, mas é uma das principais causas da gastrite. Não mastigar o alimento. Não é que eu vou mastigar errado hoje e amanhã eu vou acordar com gastrite. Eu faço isso desde criança, mastigando errado, né? Outra coisa também, quando você vai comer o alimento, é comer no estresse, na ansiedade, sabe? Às vezes é inevitável por causa do trabalho, né? Mas você vai ali, aí chega já atrasado em casa, né? A marmita tem que comer em 15 minutos, assim, rapidão. Tá naquela ansiedade, já sai, já vai trabalhar. Se possível, procure estar num lugar calmo, né? Se puder ir para a natureza, né? Procure tomar um banho frio antes de comer. Praticar um pouco de respiração diafragmática, colocar um fone de ouvido com uma música relaxante. Aí quando você estiver descansado assim, você vai lá e come, mastigando tranquilamente aquele alimento. E você vai ver os benefícios para a sua digestão, tá bom? O sétimo passo para ter uma digestão plena é eliminação. Eliminação dos excrementos, das toxinas, né?
nós deveríamos ir ao banheiro, defecar pelo menos 2 a 3 vezes ao dia, se a gente come 3 vezes ao dia. Se a gente está indo uma vez ao dia, 2 refeições estão ficando dentro do intestino. Então, é necessário drenar o corpo todos os dias. Para isso, eu preciso comer alimentos saudáveis, alimentos naturais, alimentos que vão alcalinizar o corpo, que vão refrescar os intestinos, que vão estimular o peristaltismo. Quais são esses alimentos? Frutas, cereais integrais, legumes, né, hortaliças, verduras, o arroz integral. E evitar alimentos que prendem o nosso intestino, como, por exemplo, os alimentos refinados, açúcar branco, o arroz branco, o pãozinho francês, o açúcar demerara. São alimentos que prendem o intestino por ser refinado. Então, eles chegam na mucosa do intestino, uma parte sai nas fezes, outra parte gruda na parede do intestino, resseca, apodrece, intoxica o sangue. O sangue intoxicado vai se encher de gordura, leva isso para a mucosa do estômago e inflama o estômago. Não só o sangue, mas também o sistema linfático se enche de catarros e inflama o pulmão. Não só isso, mas também todo o fluido, né, que é aquele fluido intersticial que está dentro das células e fora, vai ficar intoxicado. Então, procure fazer uma limpeza intestinal com aquela vitamina que eu já passei para vocês, com o sal amargo. Limpe o seu intestino e procure comer uma alimentação que limpa o seu intestino. Eu vou dar aqui uma receita que, se você seguir, pode mudar a sua vida, tá bom? Eu digo isso até as pessoas que já são vegetarianas estritas e não sabem dessa questão do gergelim. Ou até usa gergelim assim, mas não usa do jeito certo. Usa em cima do pão integral ou algo do tipo. Olha, eu vou passar aqui uma receita assim, espetacular. Quando você estiver se sentindo muito inchado, né, ou o estômago pesado, algo do tipo, ou até mesmo você comeu alguma coisa que não foi bem no seu intestino, você está sentindo um pouco de cabeça, de febre, faz isso aqui que eu vou dizer. Você tem que ter em casa banana, mamão, ameixa, aveia, gergelim, pelo menos isso. E pode ter também o amendoim, tá bom? 6 coisas. O que é que você vai fazer? Você pode fazer uma salada de frutas com esses ingredientes. Picar a banana, o mamão, jogar a ameixa, aveia, 3 colheres de sopa cheia de gergelim por cima, né? Amendoim e um pouco de mel. E você comer isso todos os dias, durante 7 dias no café da manhã. Ou você pode fazer uma vitamina com esses ingredientes. Faz o leite da pasta de amendoim, coloca banana, mamão, ameixa, aveia, o leite vegetal. E quando a vitamina estiver pronta no copo, você vai colocar 3 colheres de gergelim cru com casca, mexer e tomar essa vitamina. Ou você pode fazer uma batida de frutas, que é uma das que eu mais gosto. Você vai bater banana com um pouco de mamão no liquidificador sem água, tá bom? Bate até virar um creme. Se você quiser bater com banana congelada, você gosta de uma coisa mais gelada, mais, como é que se diz, cremosa, né? Você pode bater com coisa congelada, né? Banana congelada com um pouco de mamão. Você vai colocar no prato esse creme e aí você vai colocar 3 colheres de gergelim de sopa cheia, mexer nesse prato, tá bom? Por cima vai colocar um pouco de aveia, amendoim e as ameixas. E você vai comer isso 7 dias no seu café da manhã. Por que você tem que fazer isso? Porque a aveia, a ameixa, o mamão, o gergelim, o amendoim ou o leite de coco, todos eles são alimentos que trabalham na limpeza intestinal, em estimular o peristaltismo, a vassourinha que vai limpando o intestino. Eu creio que você já sabe, né? Eu acho que desde criança a gente sabe que mamão solta o intestino, que a ameixa solta o intestino, que a aveia, né, consumida com água durante o dia, ela ajuda a limpar o intestino. Isso a gente já sabe. Agora, o que muitos não sabem é que a semente do gergelim, ela tem um efeito assim espetacular que a aveia não tem, que a ameixa não tem, que nenhuma semente tem, só ela tem. Quando você consome o gergelim dessa forma, ele vai para o estômago, não é dissolvido pelo suco gástrico, porque ele tem uma camada fibrosa de celulose. Então o gergelim, ele passa para o intestino. Chegando lá no intestino, o gergelim, ele gruda na parede do intestino,
Aí o intestino eleva a temperatura para 37 graus. O gergelim, ele solta um óleo que faz uma limpeza do seu intestino. Só que não é tipo assim, quer dizer que se eu usar gergelim, 3 colheres de sopa eu vou ter diarreia. Você não vai ter diarreia, você não vai... Nada disso, tá bom? Ele simplesmente vai te ajudar a regularizar o teu intestino. Então, quando você consome pelo menos 3 colheres no café da manhã de gergelim e 2 no almoço, 7 dias, você começa a ir ao banheiro 2 a 3 vezes ao dia, que é o correto. Ou seja, o gergelim não deixa que fique alimentos parados dentro do seu intestino. Então, é por isso que, se você quer fazer essa limpeza, quer desinflamar o seu corpo, você precisa usar essa receita. Bom, esses foram os 7 segredos, 7 passos de como desinflamar, né, o nosso estômago e intestino, como colocar em prática. Espero que tenha ajudado, tá bom? E agora nós vamos responder algumas perguntas de vocês. Vocês ouviram aqui tudo isso que eu falei aqui e talvez vocês estejam perguntando, Carlos, mas eu ainda tenho dúvida. Eu não sei como é que eu faço, o que é que eu como no café da manhã, no almoço, no jantar, os horários, quais são os chás, e se eu sentir algum sintoma, como é que eu vou fazer? Bom, eu tenho uma notícia boa para você. Nós vamos abrir o nosso curso novamente de gestão plena. Já faz 5 meses que a gente não abre. 5 meses que a gente não abre. E nós estaremos com vagas abertas, né? Estaremos com 20 vagas abertas, tá bom? Então, se você quer o protocolo, esse quebra-cabeça todo montado, protocolo completo, para você não ter estresse de estar tentando daqui uma dica, aí daqui a pouco outra, não. Pega o protocolo completo de gestão plena e segue à risca, tá bom? Aí você vai ter lá as aulas para você poder entender o porquê você está fazendo aquilo. Você vai ter as aulas ao vivo comigo. Você vai ter um grupo de suporte, uma equipe de suporte. Caso você sinta algum sintoma ou tenha alguma dúvida durante o processo desse tratamento de 6 meses. Carlos, como eu faço para entrar dentro do seu curso, para comprar o seu curso? Sim, aí se você quiser entrar, manda uma mensagem para mim no meu direct, que eu mando o link da minha equipe para eles te colocarem no grupo da lista de espera, tá bom? Vamos às perguntas e respostas aqui que vocês colocaram. Carlos, o que comer durante a noite? Eu fiz uma live só sobre jantar, tá bom? Só sobre jantar. Tem uma live aqui no Instagram, então depois volta lá na live e assiste que eu vou falar só sobre a questão do jantar, o que comer tudo certinho, tá bom? Quando se está com indigestão à noite, a gente come frutas de fácil digestão. Então, por exemplo, a gente vai ali a manga, a maçã, que mais? O caqui, né? Na banana, mamão. Coloca algumas sementes assim, semente de girassol, aveia, bem pouco, e come uma coisa mais leve, tá bom? Quando você está com digestão. Ou até fica sem jantar, ou janta apenas um suco, entendeu? Para que você possa dormir mais tranquilo e acordar melhor no outro dia. Posso substituir o leite por água? O leite vegetal por água? Pode sim, tranquilamente. Pode usar só a água mesmo. Algumas pessoas perguntam para mim, Carlos, qual fruta que pode comer quem tem gastrite? Todas as frutas. Todas as frutas estão liberadas. E a ácida? A ácida principalmente e a cítrica principalmente. Né? É estranho falar isso, né? Mas é exatamente a fruta ácida, né? O cupuaçu, o morango, o limão, a laranja, que tem o ácido cítrico que vai ajudar a curar a gastrite. Mas você não vai chegar... Se você sente dor quando você come abacaxi ou quando você toma suco de limão, você não vai chegar amanhã e tomar um suco de limão, um copo de suco de limão. Não. Você pode ir fazendo essa adaptação gradativa. Primeiro, antes de comer a fruta ácida ou pensar em tomar o suco de fruta ácida, mude a alimentação. Coloque as coisas em ordem na sua vida. Começar a comer 3 vezes ao dia, né? Começar a comer 3 vezes ao dia. Eu vou começar a tomar mais água no intervalo, mais saudável. Aí você vai introduzindo as frutas cítricas, o suco de limão. Eu fiz aqui uma live só sobre o limão, né? Por exemplo, caso eu passo mal, tenho gastrite, eu passo mal quando eu tomo suco de limão. Beleza, pega o limão, parte no meio, coloca dentro da água, deixa do dia para a noite. Aí você toma só a água saborizada com limão. Pode ser limão abacaxi, hortelã. Água saborizada com limão, tá bom? E você pode ir tomando. Aí depois você pode ir colocando 1 ou 2 gotas de limão em meio litro de água, por exemplo.
Aí depois vai aumentando. Daqui a pouco você tá tomando suco de limão tranquilo. Eu conheço um aluno meu que está tomando suco de limão em jejum, mas claro, eles fazem todo um processo, eu acompanho. Se ele sentir doido, para um pouquinho, tem todo, né, um acompanhamento ali por trás. A bolacha é aveia, leite de coco e temperos naturais. E sal. Farinha de aveia, leite de coco, temperos naturais e sal, tá bom? Aí você vai mexer até virar uma massa. Depois, se você quiser assim, tipo bolacha mesmo, você pode pegar, tipo, eu não tenho aqueles rolos em casa, então eu pego tipo uns potes de vidro e eu faço de rolo, coloco na mesa, faz a massa para fazer a bolacha integral, entendeu? Comer e ficar com uma sensação que está com fome ainda. Depois se sente cheia, tipo uma confusão de digestão. Está relacionada à gastrite ou H. pylori? Sim. O seu estômago, quando está com gastrite, ele perde até 40% das capacidades digestivas. Então, quando você come um alimento, um estômago saudável levaria 2 horas para digerir esse alimento, um estômago doente vai levar um tempo maior. Então, ele fica mais tempo ali revirando no estômago, só que aí chegou a hora de você lanchar. Então, ao mesmo tempo que o estômago está cheio, ele pede mais comida, porque ele está acostumado a comer naquele horário. No caso, não é o estômago, mas o sistema nervoso, né? Então, você tem uma sensação de fome mental e, ao mesmo tempo, a sensação de inchaço. Eu não sei se vocês entenderam, mas é assim que acontece. É desse jeitinho mesmo. Sensação de fome, mas uma sensação de inchaço ao mesmo tempo. E aí você não sabe se não come porque está inchado, né? Ou se come porque está com fome. Mas não se preocupe, que você mudando o estilo de vida, seguindo aqui as orientações, você vai ficar restaurada e bem melhor dessa situação. A primeira coisa que tem que fazer, Ananda, é comer 3 vezes ao dia somente, tá bom? O suco de limão ajuda também nessa questão. O exercício físico também ajuda. O estômago com gastrite sofre para digerir vegetais crus? Não. Isso é um mito, pessoal. Quem tem gastrite tem que comer o mais cru possível. Quanto mais cru, melhor. Coloca aí. Quanto mais cru for o seu alimento, melhor para desinflamar o estômago. Eu não sei de onde é que tiraram que pessoas que têm gastrite, esofagite, inflamação intestinal não pode comer o cru. Se é o cru que é de fácil digestão, se é o cru que preserva as enzimas, se é o cru que é anti-inflamatório, se é o cru que não dá trabalho para o estômago. Mas aí dizem assim, porque o alimento cru precisa de mais enzimas do estômago para digerir as enzimas que o cru tem. E o cozido perde as enzimas, então é um alimento de fácil digestão. Não, pessoal. Não se baseia só na questão da quantidade de enzimas que o estômago produz. Nós se baseamos na qualidade alimentar. O cru é de fácil digestão. Por exemplo, coma banana crua. Você vai ver que ela digere mais rápido que a banana da terra cozida, entendeu? Se você comer, por exemplo, banana com mamão e ameixa cru, você vai ver que você vai ficar menos pesado do que você comer um mingau de aveia com tudo cozinhado. Não que o mingau faça mal, não faz mal, mas o cru é a melhor alimentação, tá bom? Assim, é a alimentação que quando as pessoas colocam em prática, elas conseguem o resultado mais rápido, tá bom? Mas claro, você pode fazer uma adaptação, começar aos poucos e tal. Eu tô assim 5 meses, né? Sofrendo com essa sensação de fome, mas com o estômago cheio. Quanto tempo isso dura? Eu tenho alunos que sofreram com isso durante 12 anos. Seguiram o método de gestão plena e se livraram disso em 7 dias. Aí você fala, Carlos, como é que uma pessoa ela está 12 anos sofrendo com gastrite e em 7 dias ela não sente mais nada? Porque esses 12 anos que ela estava com gastrite, ela não sabia a forma correta de comer. Simples assim. Quando ela entrou dentro, ela falou, né, que esperou, até procrastinou um pouco, né, para comprar o curso, ficou avaliando, tentando outras coisas. Quando ela comprou o curso, quando ela pegou o método, imprimiu o método, PDF lá, o protocolo, seguiu o protocolo, uma semana depois, não tinha mais. Até hoje, eu pergunto para ela, sério, você tem alguma coisa? Não sinto mais nada. Tem aluno que foi com 15 dias, tem aluno que foi com 30, tem aluno que levou 2 meses, né? Mas na média, 30 dias, para você livrar-se dos sintomas.
Pode ser menos, pode ser mais, mas a média é 30 dias. Tem uma pessoa aqui no Instagram, a pessoa, ela me segue aqui, ela não é aluno ainda, ela vai ser nessa turma agora, né? Ela seguiu as dicas do meu Instagram, fez eu acho que mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses, repetiu a endoscopia e deu ausência de gastrite, não tinha mais nada. Porém, ela fez a biópsia e na biópsia deu gastrite leve, porque a endoscopia não é tão precisa quanto a biópsia. E a pessoa conseguiu esse resultado só seguindo as dicas do Instagram. Imagine quando ele entra no curso, eu disse para ele, ó, se você entra no curso e você seguir à risca o que o nosso curso ensina, você vai ficar livre rapidinho dessa gastrite leve. Você vai repetir a biópsia daqui a 2 meses, 3 meses, vai dar 0 gastrite, como aconteceu com o Lúcio, que repetiu, fez a biópsia, fez a endoscopia e deu 0. Não tem mais nada. Seguindo o método, né? Então, assim, eu tô há 5 meses assim. Eu poderia estar livre disso em uma semana. Não tem um tempo definido, depende. Você vai seguir o método de mudar ou vai continuar do mesmo jeito? Se eu continuar do mesmo jeito, não vai ter cura nunca. Você vai viver o resto da sua vida sempre assim. Sensação de cheio, fome, refluxo, azia, queimação, a vida toda assim. E tende a piorar. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, o nosso corpo vai diminuindo as capacidades, né, fisiológicas, digestivas, etc. E as inflamações tendem a piorar, podendo se tornar em úlcera digestiva. Eu me alimento 2 vezes ao dia. Será que tem problema? Não. Desde que você tenha uma variedade, né, alimentar. Devo me preocupar com as minhas vitaminas e nutrientes na alimentação crua? Você deve se preocupar não só na crua, mas na alimentação com carne, sem carne. Qualquer alimentação a gente tem que se preocupar com nutrientes e com as vitaminas, né? Na alimentação crua, é só você ter uma boa substituição, né? Por exemplo, eu não vou comer lentilha cozinhada. É só você germinar lentilha, né? Germinar lentilha, feijão verde e outras fontes leguminosas. Você pode germinar quinoa também. A alimentação crua, ela é muito variada, sabe? Então, por exemplo, você vai comer aí alimentos, vitaminas e minerais, né? Por exemplo, salada ou as frutas no café da manhã. O carboidrato é a própria fruta, tá bom? Mas se você quiser, pode também comer carboidrato. Tem como você fazer bolacha crudívora, né? Com um desidratador. A sua fonte de proteína não precisa ser só lentilha germinada. Pode ser semente de girassol, semente de abóbora, o amendoim cru, as castanhas, né? Então, a sua fonte de proteína é 3. A leguminosa germinada, as castanhas, né? Que é a castanha, amendoim, amêndoa, nozes. E as sementes proteicas, né? Semente de girassol, semente de abóbora, gergelim, chia, linhaça. Então, são esses 3 grupos. Se você tiver essas 3 coisas junto com as frutas e vegetais, tem tudo que você precisa.